Graça e paz, queridos. Os irmãos estão bem? Você está com o controle aí, meu jovem? Meus amados irmãos, é bom revê-los novamente. Estamos aqui no nosso segundo encontro do nosso curso de aconselhamento bíblico e vamos dar continuidade no que nós começamos a aprender. Trabalhamos uma questão de cultura do aconselhamento bíblico na quarta-feira passada. Acredito que os irmãos devem ter aprimorado algum conhecimento, para que a gente possa prosseguir. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre o aconselhamento formal e informal, e nós vamos ver como que ele já acontece na igreja local. Então, qual é o nosso objetivo hoje, queridos? Promover uma prática constante e saudável de aconselhamento entre irmãos na fé, fundamentada na palavra de Deus, com empatia, sabedoria e amor. Então, esse é nosso objetivo e precisamos compreender a partir das Escrituras, a partir de todo o ensinamento que nós estamos caminhando, o que é de fato o aconselhamento, o que é de fato aconselhar biblicamente. Nós estamos aprendendo que nem todo aconselhamento ele é bíblico, mesmo que ele esteja no corpo da igreja, no meio da igreja. Uma das grandes questões hoje é cultura, Ou seja, quando a gente olha para o nosso tema, que é criando uma cultura de aconselhamento bíblico, a gente tem na primeira questão, o que é uma cultura? O que é formar uma cultura daqui? A gente precisa compreender que uma cultura ela é movida por um conjunto de valores. Não adianta eu olhar só para essa definição e não entender. São valores, são crenças, são práticas, são hábitos, e tudo isso transmite de alguma forma, seja para um grupo que compartilha, para uma geração, ele vai mostrar como que molda ou como que se moldam as pessoas, ou seja, como é que elas pensam, como é que elas agem, como que elas se relacionam dia a dia. Isso é o que a gente chama de cultura. Na realidade, essa cultura ela tem também muito a ver com a nossa cosmovisão, tá? Os irmãos devem lembrar o que é uma cosmovisão, que é uma visão de mundo, é como que nós enxergamos o mundo, qual a lente que nós usamos. E, de novo, uma cosmovisão ela não deixa de ser um conjunto de crenças, um conjunto de valores, de pressupostos. Todos esses valores, todas essas crenças, tudo elas vão começar a moldar como que enxergamos a realidade, como que a interpretamos e como lidamos e como tomamos decisões. Essa é a nossa cosmovisão, e a nossa cosmovisão ela é bíblica. Até aí tudo tranquilo, queridos? Tudo na paz? Os irmãos estão bem mesmo? E nosso mote, que é Colossenses 3,16, e aí nós vamos ler: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, rendemos graças ao teu santo nome, Pai, pedindo a tua bênção, teu direcionamento. Pedimos que teu Santo Espírito ilumine cada vez mais o nosso coração, para que compreendamos, Deus, a tua santa palavra, possamos aplicá-la, possamos, Deus, de forma muito clara, servir uns aos outros em amor, que é o nosso objetivo. Como que nós podemos servir melhor, como que nós podemos atender os teus mandamentos. Assim nos direciona, nos fortalece, nos dá graça essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para Colossenses 3,16, nós começamos a compreender algumas particularidades, alguns ganchos que a gente pega aqui para entender um pouco esse texto, por que nós estamos usando esse texto como mote para compreendermos o aconselhamento bíblico. Primeiro, ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui nós falamos de uma residência permanente dessa palavra, em abundância. Ou seja, a ideia não é algo passageiro, é algo em abundância e permanente. E essa palavra de Cristo, ela deve ser, acima de qualquer coisa, a fonte de vida, direção e transformação da nossa comunidade, ou seja, da igreja.
Então, quando a gente olha para Colossenses 3,16, nós começamos a compreender a grandeza dessa instrução, quando ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aqui nós temos o termo noutetel, que é um termo que nós estamos aprendendo, que é aconselhar, admoestar. É um termo que a gente vai encontrar em várias passagens das Escrituras. E sempre que nós encontrarmos esse termo noutetel, que seja admoestar, que seja aconselhar, seja instruir, ele tem um grande objetivo, que é exortar, né? Agora, exortar de uma forma amorosa, de uma forma corretiva, esse é o grande objetivo. E isso tem que ser feito com sabedoria, que vem da palavra de Deus, não da minha sabedoria, dos meus valores. Então, o aconselhamento aqui não é apenas uma função pastoral, é responsabilidade mútua da igreja. Por isso que nós compreendemos que o aconselhamento bíblico é para toda a igreja. Então, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Vem a terceira parte agora, que ele diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui compreendemos que a adoração é fruto da palavra que habita no nosso coração. Essa palavra habitando em nossos corações, nós estamos adorando, nós estamos felizes. Então, meus amados irmãos, o aconselhamento bíblico não é apenas correção, mas também edificação e encorajamento. São valores aqui que a gente começa a ver que vão resultar desse louvor. E aí no final ele diz: com gratidão em vosso coração. Aqui nós temos o que a gente chama a motivação do aconselhamento, é a gratidão a Deus, a glória de Deus e o desejo de refletir Cristo na vida comunitária. Então, caminhamos dentro do processo de aconselhamento bíblico com um grande objetivo: a glória de Deus. Dentro desse processo de glorificar a Deus, nós também estamos trabalhando uns na vida dos outros para que venhamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Ou seja, esse é um chamado das Escrituras. Então, olhando para tudo isso, a gente precisa ver o principal ensinamento para a igreja local dentro desse versículo. O que esse texto ensina para a igreja? O que esse texto mostra? Não é? Esse texto aqui ele ensina a igreja que ela é saudável. Quando que ela é saudável? É aquela que a palavra de Cristo habita ricamente nela. É aquela que se manifesta em 3 dimensões olhando. O primeiro delas é o ensino e aconselhamento mútuo, que é o discipulado e o aconselhamento, o evangelismo. É interessante, queridos, que quando a gente começa a olhar alguns pilares dentro da igreja, a gente começa a ver que esses pilares, eles fermentam todos os outros ministérios, todos os outros. Quando você fala de discipulado, está presente em todos os ministérios. Quando você fala de evangelismo, ele está presente em todos os ministérios. Quando você fala de pregação, ele está presente em todos os ministérios. Quando você fala de aconselhamento bíblico, está presente em todos os ministérios. O que é isso, queridos? Isso é mais do que mais um ministério na igreja. Esses são ministérios na igreja, que funciona como igreja. Então a gente precisa compreender dentro dessas virtudes: ensino e aconselhamento mútuo, adoração sincera, gratidão constante. Todos esses pontos, eles estão dentro desse versículo, e vocês vão receber esse material bem distribuído. Aqui é o resumo do resumo. Então, vocês têm ideia, acho que a gente passou das 50 páginas, já passamos das 50, bem mais. Não é? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, ele vai estar bem distribuído. Tá? Essas palavras um pouquinho aqui no grego, elas vão estar bem fácil de se ver lá, e bem compreensíveis, onde vocês vão compreender como é que elas estão atuando. Aqui a gente tem um grupo de mulheres estudando a palavra, pode ser um pequeno grupo, pode ser uma classe da EBD, pode ser uma reunião familiar, ou seja, aqui nós temos fundamento bíblico para isso. Talvez aqui uma das passagens boas para a gente discutir um pouco, Hebreus capítulo 10, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a definição de uma cultura de aconselhamento bíblico e sua importância na igreja local estão profundamente, queridos, enraizados na convicção da suficiência das Escrituras e da mutualidade cristã. Eu preciso crer de uma forma muito clara que essa cultura, ela não está sendo forjada no alicerce superficial, mas ele tem profundidade. E essas profundidades aqui, nessa igreja, ela é muito clara, ela tem a convicção da suficiência da palavra de Deus. Hoje nós vivemos numa cultura, meus amados irmãos, que a suficiência na palavra de Deus, ela está ficando cada vez mais distante de uma realidade.
porque nós estamos acreditando menos na palavra, achando que a palavra ela não tem respostas para a nossa vida. Achando que a palavra de Deus ela não conduz tudo aquilo que nós precisamos para a vida e piedade, lá de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, e a gente precisa compreender como que nós vamos usar as Escrituras. Muitas vezes as Escrituras em nossas mãos, ela fica perdida, porque nós não sabemos muitas vezes como utilizá-la. Eu não sei se vocês lembram que existia uma caixinha de promessas, né? Você tirava lá um versículo maravilhoso, você ficava morro de feliz, né? Eu não sei se no meu tinha algum versículo que era pesado, mas só coisas boas. E aí a gente acha que a Bíblia é assim, você abre e ela só vai te dizer coisas boas, ela só vai mostrar coisas maravilhosas. A Bíblia ela vai nos confrontar, porque ela é um espelho. Ela é um espelho contra o meu pecado, é quem eu sou e quem Cristo é. Então, quando a gente abre as Escrituras e começa a olhar que essa cultura de aconselhamento bíblico na igreja, que ela está sendo formada, ela tem uma convicção na palavra de Deus e ela caminha para uma mutualidade cristã. Ou seja, a gente tem grandes desafios aqui, queridos, e a gente começa a ver essa exortação que nós temos em Hebreus, que é estimular uns aos outros em amor. Quando a gente vem olhando a escritura dos Hebreus e como que ela vai se desenvolvendo nos versículos anteriores, é como se fosse uma tríade. Ele vai trabalhar de fé, esperança e amor, tudo no capítulo 10. E é interessante como esses pilares, eles funcionam muito bem dentro da nossa cosmovisão bíblica. Fé, esperança e amor. Então, essas convicções, elas estão cada vez mais profundas em cada um de nós. Definição de aconselhamento bíblico, nós vamos pegar duas definições para que a gente possa ter uma compreensão, tanto de Jay Adams como de David Powlison. A gente pega aqui duas gerações, a primeira geração e a segunda geração, para a gente compreender um pouco o que esses grandes homens de Deus descreveram sobre aconselhamento bíblico. Para vocês terem ideia, Jay Adams escreveu mais de 100 livros, talvez a gente tenha traduzido no Brasil aí 10, 15 livros. Ou seja, a gente tem pouca coisa sobre aconselhamento bíblico. A gente acha que tem muitas coisas, mas a cada vez o número de editoras estão publicando cada vez mais, né? A Peregrino, Nutra, elas estão trabalhando de uma forma muito contundente, nos trazendo livros, nos trazendo materiais, e que todo bom conselheiro, todo bom cristão, todo bom teólogo, uma das primeiras coisas que deve fazer depois da leitura das Escrituras é ler um bom livro, né? Os irmãos concordam com isso, queridos? Então vamos lá ver essa definição de aconselhamento de Jay Adams, considerado o pai do aconselhamento bíblico moderno. O aconselhamento bíblico é o processo de confrontar amorosamente outra pessoa com a verdade da palavra de Deus, com o objetivo de ajudá-la a fazer mudanças agradáveis a Deus em sua vida. Adams enfatiza que o aconselhamento não é apenas ouvir ou confortar, mas confrontar em amor, sempre fundamentado nas Escrituras, visando transformação real. Ele é o primeiro que vai cunhar o termo noutetel, noutético, para o aconselhamento bíblico. A partir daí, os outros conselheiros, as outras escolas, vão ampliando essa visão noutética do aconselhamento bíblico. Então, aqui nós temos Jay Adams, tratando do aconselhamento bíblico de uma forma muito clara, que é um processo de confrontação. O que me chama a atenção dentro da exposição dele é quando ele diz que confrontar outra pessoa com a verdade da palavra de Deus, com o objetivo de ajudá-la a fazer mudanças agradáveis a Deus. Né? Olha como é interessante. O objeto do aconselhamento bíblico, diretamente, não sou eu e nem você, é Deus. Então, Jay Adams ele já deixa claro que o grande objeto de satisfação nesse aconselhamento é Deus. O que é isso, querido, se não compreendermos como glorificar a Deus em situações que estamos vivendo? Como nós podemos esperar em Deus respostas para a nossa vida? E isso é muito bom, saber que a Bíblia tem respostas e que há uma esperança, mas ao mesmo tempo que também eu posso ficar em uma situação difícil, que muitas vezes nós olhamos, a gente não encontra saída dessa situação, a gente passa um tempo até maior do que nós acharíamos que aguentaríamos, e aí nós precisamos compreender como que Deus está nos fortalecendo a passar por essa situação. Então, queridos, uma das grandes coisas que a gente logo aprende é que você não vai prometer nada a ninguém. Você não senta com seu aconselhado prometendo 1000 maravilhas a ele, porque você não é aquele que vai aplicar essas maravilhas. Você não é o Espírito do Senhor.
Não é você que muda coração. Não é você que transforma coração. Então, o primeiro ponto é compreender que se o Senhor quiser, nós vamos sair dessa situação. Se Ele não quiser, nossa oração é para que Ele nos ajude a enfrentar esses desafios pela sua graça. Talvez os irmãos estejam passando por alguma situação que você já falou assim, já era para me ter saído dessa. Né? Talvez você olhe e diga assim, outra dessa eu não aguento. E aí a gente fica na expectativa de ver como é doloroso algumas situações desagradáveis. E aqui nós temos David Powlison, tá? Professor e conselheiro de um grande centro de aconselhamento bíblico, e ele diz, o aconselhamento bíblico é o ministério pessoal da palavra, no qual ajudamos uns aos outros a ver a vida à luz de quem Deus é, bem parecido com Jay Adams, do que ele diz e do que ele faz. Powlison destaca o aspecto comunitário e pastoral, mostrando que aconselhar é aplicar a palavra de Deus de forma prática às lutas e sofrimentos do dia a dia. Notem que, quando nós estamos discipulando, nós estamos aplicando verdades bíblicas, doutrinárias, ao coração do irmão, da irmã. Nós estamos instruindo doutrinariamente alguém. Agora também notem que não necessariamente discipular alguém prepara ela para enfrentar problemas da vida. O que eu quero mostrar para vocês? Que o discipulado e o aconselhamento, eles andam de mãos dadas. Eu aplico o discipulado, uma doutrina, estou discipulando, caminhando, fazendo com que aquele irmão cresça na fé. Quando ele entrar em algumas dificuldades, como conselheiro, nós vamos pegar aquilo que ele aprendeu doutrinariamente, teologicamente, e nós vamos ensiná-lo a usar na prática. Porque muitas vezes, queridos, nós não compreendemos a dimensão do pecado em nossas vidas. Aprendemos a doutrina do pecado, aprendemos soteriologia, aprendemos eclesiologia, aprendemos muitas coisas maravilhosas, e isso faz parte do crescimento cristão. Agora, a pergunta é, o que eu faço com tudo isso quando o problema bate à minha porta? É o que a gente chama no seminário de teologia prática. Né? A gente tem a teologia prática, tem o próprio aconselhamento bíblico. É o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com essa robustez de conhecimento? Quantas pessoas nós conhecemos que têm um nível maravilhoso de teologia, de conhecimento bíblico, mas vive ansioso, vive depressivo, vive em situações que você pergunta assim, mas você conhece tanto a Bíblia? Você conhece alguém assim, querido? Não, né? Ou conhece? Nós conhecemos. Então, aqui nós temos esse conceito, e o nosso conceito, que vai abranger o nosso ministério local, aquilo que a gente pensa do nosso centro. O Centro de Aconselhamento Notecia é um ministério teológico da Palavra de Deus, fundamentado na inabalável autoridade e total suficiência das Escrituras, segundo Timóteo 3, 16 e 17, como a única fonte para a vida e piedade, operando em dependência da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo, que ilumina o coração e confronta o pecado. Nosso objetivo supremo é a glória de Deus, buscando a transformação contínua do aconselhado e a sua conformação progressiva à imagem de Cristo. Um pouco mais extensiva, porque aqui nós vamos trabalhar durante nossos estudos. Né? Então, aqui depois a gente vai abrir e compreender cada pilar, como que ele é aplicado no dia a dia e como que nós vamos fazer isso de uma forma muito clara. Definição e papel da cultura de aconselhamento bíblico na igreja local. Queridos, quarta-feira passada e essa quarta, nós estamos focados em duas únicas afirmações aqui. O que é cultura de aconselhamento bíblico e o que é um aconselhamento informal e formal? Se a gente conseguir, nessas duas aulas, firmar isso muito claro, bem objetivo, o que é, as outras aulas encaixam de forma bem fáceis, tá? Porque uma cultura de aconselhamento bíblico, queridos, é o que está acontecendo aqui. Todo mundo estudando, todo mundo aprendendo juntos, todo mundo no mesmo nível, todo mundo com o mesmo compromisso, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, ou seja, todos nós queremos chegar ao mesmo lugar. Todos nós vamos chegar juntos. Isso é formar cultura. Isso é começar a pensar que nós não precisamos de super profissionais para aconselhar. Eu posso ajudar pessoas,
eu posso ser amável na vida de pessoas, eu posso caminhar com pessoas. Agora, notem que existem algumas virtudes que nós vamos enxertando e nós vamos caminhando para que isso dê certo. A cultura de aconselhamento bíblico é manifestada da ênfase da mutualidade cristã e no discipulado. Dentro da comunidade de fé, onde o cuidado da alma não é terceirizado, mas se torna uma prática natural e contínua. Nós vamos ver as dificuldades, porque que muitas vezes nós não queremos aconselhar. Nós vamos ver porque que muitas vezes nós queremos terceirizar essa responsabilidade na igreja. E aqui começamos a entrar nesses detalhes. Primeiro, aconselhamento como mutualidade cristã. O aconselhamento bíblico não se limita a uma responsabilidade exclusiva de liderança, mas é uma prática de mutualidade cristã essencial para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo. Ou seja, queridos, não adianta nós pensarmos que só quem vai aconselhar aqui na igreja são os líderes. Isso não é mutualidade. Mutualidade é o que a gente está vendo aqui. Mutualidade é uma prática cristã. É todos aconselhando. É o que nós chamamos de um chamado universal aqui. Quando vocês olham para essa mutualidade cristã, é o que nós chamamos de um chamado universal, que é aconselhar biblicamente. Ele é um chamado espiritual para todo cristão maduro. Esse é o primeiro ponto. É o que Paulo orienta aos Romanos no capítulo 15, verso 14. São os irmãos aqui que são crentes, tá? É o primeiro ponto, crente, pertencente a uma igreja, são possuídos de bondade, cheios de conhecimento aqui, e são considerados aptos a demonstrar uns aos outros. Essa é a realidade de quando a gente começa a olhar o aconselhamento bíblico dentro de uma mutualidade, não é? Essa vida comunitária aqui. Ou seja, nós somos conselheiros entre irmãos aqui, né? Aqui é uma esfera, que é a igreja. E aí o aconselhamento pode acontecer de forma formal e informal. Então, o aconselhamento informal, ele ocorre o tempo todo, querido. O tempo todo. Você nem imagina, mas ele ocorre o tempo todo aqui. Mas o aconselhamento formal, ele é necessário em momentos de crise. Ele vai entrar em momentos de crise aqui. Essa prática do aconselhamento formal, ela deve ser vista, queridos, como um aspecto normal na vida comunitária, na vida da igreja. Se a gente for fazer uma pesquisa, existem algumas pesquisas que mostram por que as pessoas preferem abrir o seu coração ou compartilhar suas dores fora da igreja, né? E se eu passasse aqui um papelzinho para vocês fizessem 5 listas, eu garanto para vocês que no mínimo 3 delas se conectariam muito fácil entre os outros, de percepção, por que nós procuramos aconselhamento fora da igreja e não na igreja, né? Eu coloquei alguns aqui para a gente pensar depois, a gente vai ver tudo isso, mas esse treinamento que nós estamos recebendo aqui, ele tem um grande objetivo de gerar uma cosmovisão aqui, ele é uma formação, é uma amplitude daquilo que eu penso a respeito desse assunto. Eu não sei se isso está fazendo sentido para os irmãos. Está fazendo sentido, queridos, isso? Amém? Isso é muito importante, e vocês podem levantar a mão e falar: pastor, eu não entendi isso, que negócio é esse que você está falando, como é que isso funciona? Tá? Não esqueça, pode perguntar, a gente tratar isso como doutrina mesmo. Segundo ponto, importância fundamental na igreja local. A importância de desenvolver uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja local é multiforme e toca a saúde e a missão da comunidade. Ela é vital para o crescimento, queridos. Importantíssimo o aconselhamento bíblico, ele é essencial aqui para o desenvolvimento e fortalecimento da igreja de forma saudável, não é? Quando as pessoas procuram um aconselhamento formal, é porque a crise está instalada. Ninguém procura um aconselhamento bíblico formal porque está tudo bem. Alguém já lhe procurou, pastor? Pastor, eu queria bater um papo aqui, porque... Não, queridos. As pessoas, quando chegam, a bomba já está lá e você tenta desarmar aquela bomba, não é? E o negócio é meio difícil. Então, o crescimento do aconselhado, aquele que vai receber esse aconselhamento, dentro da informalidade, ele é colocado ao crescimento do corpo. Não é? A igreja cresce junto. Está lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Queridos, de uma forma tão maravilhosa, que vai estar aberto no material de vocês vão dizer assim: meu Deus, minha responsabilidade está aqui o tempo todo, e eu não enxergava isso, o meu chamado, o meu compromisso com a igreja local, e eu não prestava atenção como isso era tão importante dentro da comunidade. Definição e ocorrência dos modelos de aconselhamento, formal e informal.
O aconselhamento bíblico, ou noutético, é fundamentalmente uma atividade pastoral que deve estar baseada na igreja. Aconselhamento bíblico informal, esse é o modo primário. O que ele é? É o modo primário do aconselhamento bíblico, frequentemente chamado de aconselhamento paraclético ou ministério mútuo. Essa definição do aconselhamento bíblico noutético, que vocês vão receber, mas só para lembrar, ele vem da palavra grega noutetel, né, que é demonstrar, instruir, que está lá em Romanos capítulo 15, 14, nós vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, ou seja, tem uma gama de passagens nas Escrituras que a gente vai ver essa demonstração de forma muito clara. Aqui tem alguns conceitos, para que a gente possa compreender melhor esses conceitos. Vamos lá, aconselhamento bíblico informal, definição, é a prática de mutualidade cristã e discipulado, onde os crentes, cheios da bondade e conhecimento, ademoestam e encorajam uns aos outros. Esse modo é mais mútuo e igualitário. As pessoas estão ali, passam no corredor, um chama o outro e diz que está pensando em trocar o carro, está pensando em fazer uma faculdade, está com problema no relacionamento, são coisas do dia a dia, e ele começa a compartilhar com outro irmão ou irmã, e essa irmã começa a orientar de forma bíblica, né, para que se torne, mesmo na informalidade, um aconselhamento bíblico. Olha a ocorrência. Ocorre o tempo todo dentro da comunidade da fé. Hoje, provavelmente, você se aconselhou com alguém aqui. Provavelmente, você trocou ideias com alguém aqui. Transforma-se em amizades honestas, educação de filhos, casamentos, pequenos grupos e todas as outras formas de mutualidade que os cristãos praticam. A Bíblia pressupõe a normalidade da vida cotidiana do aconselhamento mútuo. Não é? Pense em algum cenário, queridos. Pense em um cenário prático de alguém que perdeu um emprego e se depara agora com algumas situações de preocupação, conversa com você, abre o coração. Pode ser na copa, pode ser no corredor, pode ser na frente da igreja, e ali você vai instruindo, levando esperança ao coração do irmão, citando para ele alguns versículos bíblicos, ao mesmo tempo mostrando que ele descanse no Senhor, não é? Você começa a conduzi-lo ali em amor, em esperança, trazendo a Bíblia sempre como respaldo do seu aconselhamento informal, e ao mesmo tempo que você vai ali conversando, então esse é um aconselhamento bíblico informal, que esse irmão ainda, espero que ele não entre em crise, né, mas ele pode entrar em crise por causa do desemprego, por causa da pressão, por causa da ansiedade, isso levando a alguns conflitos da alma, mas até então, aqui nós temos um aconselhamento informal, tranquilo de se administrar. Qual é a natureza dele? É o campo do amor que contém toda edificação e encorajamento, a nutrição, a oração e o amor, né, mútuos. Sendo a vida cristã normal, é também chamado de aconselhamento preventivo. Quem aconselha? Todos os cristãos sábios. Lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22, 23, aqueles que estão cheios do fruto do Espírito. São competentes para aconselhar uns aos outros. Todo crente é exortado a envolver-se com outros fiéis para praticar a edificação mútua, não é? Então, quanto mais estivermos juntos, quanto mais estivermos aprendendo, quanto mais estivermos falando sobre isso, mais ajudaremos uns aos outros nesse contexto. Agora vamos ver como é que se desenvolve o formal. O aconselhamento bíblico formal, o modo de backup aqui, o aconselhamento formal é o aspecto mais estruturado e direcionado do ministério da palavra na igreja. Definição e ocorrência. Definição é o aconselhamento corretivo ou restaurador, curativo, que se torna necessário quando as lutas contra o pecado e o sofrimento chegam a um ponto de crise. Não é? Estourou. Não é? A esposa olha para o esposo e agora já quer separação. Ela não aguenta mais as crises. Ela já não tem mais como dialogar. Olha que crise é essa, aquilo que poderia ser restaurado no princípio, no começo ele foi levado de uma forma muito solta, e aí a gente entra no que a gente chama que é o modo de backup, para quando o modo primário de relacionamento construtivo falha. Quando é que ele ocorre? Acontece em sessões estruturadas e limitadas no tempo. Muitas igrejas estabelecem ministérios de aconselhamento bíblico ou clínicas de aconselhamento e discipulado, oferecendo atendimento formal por uma equipe treinada. Então, esse aconselhamento formal aqui que a gente está olhando, e a gente chama de modo backup, porque a ideia de uma cerca, a ideia de uma proteção, tá? É essa formalidade aqui, noutética.
ele é mais diretivo, ele é mais estruturado e ele serve como um modo de backup para quando o cuidado primário falhar. Que cuidado primário é esse? É o aconselhamento informal. O aconselhamento informal falhou no seu processo, esse irmão, essa irmã precisa ser levada a um aconselhamento formal, noutético, para que ela seja tratada. Então, aqui a gente tem, poderia pensar em alguns exemplos aqui, tá? E a gente, dentro do material de vocês, só nesse módulo aqui, eu acho que vocês vão ter 5 exemplos informal e 5 formal, para a gente dialogar sobre ele. Vamos ver a natureza. É a cerca de autoridade, o conselheiro é intencionalmente diretivo e interventivo, aplicando princípios bíblicos para a superação de problemas e maturidade espiritual. O papel do conselheiro formal é temporário, mas o da igreja, a família espiritual, não é. Então, diferente de alguns modelos de terapias fora da igreja, que você passa anos na terapia, o aconselhamento bíblico ele tem o objetivo de ser diretivo, intencional, gerando mutualidade com um tempo previsto para acabar. Não é? Por quê? Porque nosso objetivo é conformar o irmão à imagem de Cristo e que Deus seja glorificado nesse processo o mais rápido possível, para que esse irmão ele seja integrado no corpo, para que esse irmão ele agora seja mais uma ferramenta dentro do aconselhamento bíblico. Queridos, uma das coisas mais maravilhosas são pessoas que são curadas, saradas na sua vida espiritual, na sua alma, elas voltam querendo ajudar pessoas. É impossível que alguém que foi curado em sua alma, nas suas aflições, não queira ajudar outras pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque ela diz assim, a palavra funciona. Funcionou na minha vida. Funcionou quando eu não tinha esperança, quando eu não tinha expectativa, quando eu não tinha mais prazer da vida, quando eu não conseguia mais enxergar. Aí ela encontra na palavra, queridos, um bálsamo, não é? E é interessante, queridos, que mesmo que pessoas que estejam no leito de morte, aonde você não vai prometer cura, mas que você pode confortar o coração dela, levando esperança, você vai ver que tem tranquilidade, você vai ver que há paz. Nem sempre, queridos, situações difíceis vão acabar. Nem sempre elas vão acabar. Mas nós precisamos aprender a lidar com elas à luz da palavra de Deus. Isso é muito importante. Crises acontecem na igreja, crises difíceis, crises acontecem em nossos relacionamentos. Tem uns que parecem que não tem mais fim. E o que a gente ouve por aí, queridos, é que a gente precisa estar bem, a gente precisa levantar a moral, a autoestima. Só que quando a gente vai procurar isso na Bíblia, a gente não encontra. A gente não encontra em nenhum momento Jesus falando sobre autoestima, sobre o nosso valor. A gente não vai encontrar. A gente vai encontrar um Jesus repreendendo o povo, dizendo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus falando que as pessoas devem arrancar seus olhos quando levar o pecado. Jesus amaldiçoando, Jesus amando, Jesus curando, mas nunca prometendo aquilo que Ele não faz. Se Ele não promete, por que a gente vai prometer? Pouco se fala sobre sofrimento na igreja. A Bíblia está repleta de casos de sofrimento. Como a Bíblia está repleta de casos onde Deus age de uma forma tão soberana, queridos, tão maravilhosa, que parece que as coisas somem de uma vez. Deus pode fazer isso na nossa vida, amém? A gente precisa crer nisso, queridos. Quem aconselha é exercido por pastores, cuja tarefa é primordial, e membros especialmente treinados, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é treinando nesse módulo 1, pra vocês terem ideia, o módulo 1 vai até dezembro, nossa meta, né, meu pastor? Até dezembro, para a gente compreender e a gente migrar dessa informalidade para a formalidade. Então, nós estamos sendo preparados para isso, isso é maravilhoso. Outro ponto aqui importante, para a gente poder ir alinhando aqui nosso treinamento de hoje. Diferenças chaves entre aconselhamento informal e formal. A diferença crucial reside no nível de estrutura, a autoridade e na natureza do problema que está sendo abordado. Então, eu preciso identificar isso, eu preciso compreender. E aqui, para facilitar para vocês, a gente tem uma amostragenzinha, né, que eu tenho o aspecto foco, contexto, duração e autoridade. De um lado eu tenho o informal, de outro lado eu tenho o formal. Foco. Então, nós temos edificação, encorajamento e suporte contínuo, paracleto, ou seja, toda a igreja fazendo isso. No aconselhamento formal,
confrontação franca, correção e restauração imediata, noutético. Contexto, no informal, comunidade diária, amizade, discipulado, discussões mutuamente solicitadas. No caso do formal, gabinete ou sala de aconselhamento bíblico, encontros semanais, imagine tudo isso está em crise. Duração, no caso do informal, de longo prazo, sendo parte da amizade e de vida cristã normal, porque ele não para. Estamos sempre aconselhando de forma informal dentro da igreja. E já o formal, de curto prazo, com o objetivo de terminar e fazer o aconselhamento prosperar na igreja local. Nós não queremos ser moletas de aconselhado. Nós queremos que o aconselhado ele cresça, amadureça, resolva seus problemas e viva sua vida cristã, dando bom testemunho, porque você precisa ajudar outras pessoas. Essa é a grande formalidade. A autoridade, mais igualitário, a questão do informal, e menos autoritativo. O outro já é autoritativo. Hoje tem um papel de um conselheiro ali que vai ser instrutivo. Ele é diretivo, né? Esse conselheiro, ele pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um membro de uma igreja, não precisa ser líder, mas precisa ser treinado, e que ele precisa de alguns pontos. Primeiro deles, interpretar com autoridade bíblica. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Alguém está abrindo o coração para você e você diz, olha, eu penso assim, eu acho que dá para a gente fazer assim. Se você seguir os 10 passos que eu vou lhe dar, queridos, isso não é aconselhamento bíblico. Tá? O aconselhamento bíblico ele vai mergulhar nas escrituras e não é também uma enxurrada de versículos. Você sai jogando e fala assim para o aconselhado, decora tudo isso agora, né? Ou então você diz, vou te dar aqui 10 versículos, você vai tomar esses versículos em 10 minutos. Tua vida vai mudar. Não, queridos, eu preciso saber do contexto. Tem um seminário acontecendo na igreja, onde eu preciso aprender teologia. Um bom conselheiro, ele é um bom teólogo, não esqueçam disso. Na formalidade, queridos, eu preciso compreender o que eu vou fazer. Eu não posso ser irresponsável jogando versículos. Tá? Às vezes a gente ouve cada coisa, pessoas pegam versículos fora do contexto e jogam nos seus peitos. Olha o que a Bíblia diz. Aí do outro lado a pessoa já está quebrada, acabada, ela olha aquilo ali, não sabe o que fazer com aquele versículo. Então, queridos, a gente precisa compreender aqui essa grande tarefa que é colocada para cada um de nós. Dificuldades comuns nos modelos de aconselhamento. O movimento de aconselhamento bíblico enfrenta desafios tanto internos quanto externos. Os dois modelos têm dificuldades. Isso é interessante falar sobre isso, porque os dois modelos vão encontrar a falta de compreensão das Escrituras, seja ele na informalidade, seja ele na formalidade. Outro problema é o medo de confrontar em amor, seja na formalidade e na informalidade. Isso vai acontecer aqui. Individualismo, falta de vida comunitária. A pessoa mal está na igreja, mal vem à igreja. A outra não se sente segura em se relacionar com ela porque ela não tem uma vida comunitária. Ela não se sente parte do corpo. E aí, como que eu vou me abrir com alguém? Como que eu vou falar com alguém? Alguém chega para falar comigo e me direcionar aqui? Outro problema, imaturidade espiritual, queridos. Queridos, tem muitos. E, principalmente, falta de intencionalidade no que diz respeito à prioridade. O que é isso? Se der, vamos ver se dá certo, quem sabe, né? Então, quando a gente assume esse ministério, você tem que estar preparado porque alguém vai te ligar de madrugada. Alguém vai te ligar de madrugada. Alguém vai te ligar em momentos que você está super ocupado, né? E você tem que estar ali atento. Nós vamos ver também, queridos, e eu não vou entrar no outro ponto porque a gente não vai conseguir, mas dentro do aconselhamento bíblico, a gente tem duas partes acontecendo, tá? De um lado, nós temos o conselheiro, do outro lado, nós temos o aconselhado. Isso é bem prático para todos nós. Dos dois lados, nós temos deveres para serem feitos, nós temos obrigações. Não é porque é de graça, dentro da igreja que você pertence, que você pode faltar.
que você pode ligar de última hora dizendo que não vai dar para ir. Porque se você faz isso pagando numa clínica, você vai pagar por aquela consulta que você faltou. 180, 250 num bom psicólogo, por consulta. A gente pensa que, por não sermos profissionais e não carregarmos essa identidade de um jaleco, a gente tem que fazer de qualquer forma. Não, queridos, a gente precisa, já que a gente está construindo uma cultura, todo aconselhamento bíblico ele tem um termo de responsabilidade, prestem bastante atenção, que é assinado pelo aconselhado, tá? Uma carta de ciência que é assinada pelo pastor, e aonde a gente caminha juntos. Por que isso é importante, queridos? Porque senão vira bagunça. Você deixa de aconselhar alguém porque você está caminhando com alguém que não tem compromisso. Então, o compromisso é das duas partes. Não ache que você é que tem que ser procurado. Você tem que procurar. Precisa de ajuda? Procure, grite, chame, não é? Se envolva nessa comunidade. Mas o que a gente vai construir é uma caminhada de mutualidade com responsabilidade, com valorização. Comece a valorizar esse ministério. Comecem a orar pelos que estão sendo levantados para serem conselheiros. Comece a investir, comecem a ler, comecem a pensar, meu Deus, se é um ministério que glorifica a Deus, não dá para fazer de qualquer jeito. Se é um ministério que ele promove, fazer com que o outro se pareça cada vez mais com Cristo, como que eu vou ajudar, como que eu vou fazer, qual é o meu processo dentro de tudo isso? Então, notem que estamos caminhando. Eu brinquei com vocês na quarta-feira passada que é um caminho sem volta. Não dá mais para voltar, tá? A gente tem que continuar. Então, nosso grande objetivo nessas duas primeiras aulas, primeiro é cultura. É uma cultura. São nossas crenças, são nossos valores, é aquilo que a gente pensa, a gente está moldando aqui. Aí logo depois a gente começou a entender que existem dois modelos, o formal e o informal. O informal acontece a todo tempo. Todo momento estamos aconselhando. O que eu preciso ter cuidado se esse aconselhamento é bíblico ou não. O outro modelo é que quando esse aconselhamento informal falhou e entrou em crise, eu preciso entrar com um aconselhamento formal. E do outro lado eu tenho conselheiros capacitados, treinados para enfrentar crises e ajudar outras pessoas. Notem outra coisa, nem sempre nós vamos saber tudo. Vai ter casos que a gente recorre a outro colega, que já trabalha mais tempo com aquela determinada área. Então, não tenha vergonha de falar, isso aqui não dá para mim. Eu quero passar para ti porque você já conduz melhor essa situação. Então, é um caminho maravilhoso. Estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando e aprendendo com vocês. A gente está só fazendo algumas alterações no material, para deixar um pouquinho mais robusto. E logo, logo o pastor vai dizer mais ou menos a data aí que a gente vai estar entregando esse material. Amém, queridos?